Paz do Senhor, graça e paz. Amém, amém. Hoje eu vou compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. Sempre um privilégio para mim. Agradeço o pastor Bruno pelo privilégio. E eu pedi para falar aqui embaixo, porque eu gosto de ficar perto de vocês, né? Não sei se vocês gostam de ficar perto de mim, mas eu gosto de ficar mais perto das pessoas, né? Dizem que o aluno que senta na frente aprende mais, sabia disso? Porque a saliva do professor é semente de sabedoria. Então, vocês vão ficar bom, né? Vamos orar. Senhor, obrigado. Senhor, ao abrir a Escritura, ao lermos a Escritura, opera naquele que fala, opera naquele que ouve, para que haja edificação e salvação, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. O Senhor Jesus faz 30 anos. Quando fez 30 anos, o Senhor Jesus vai ao encontro de João Batista e é batizado por João. E naquele momento ele é então cheio do Espírito Santo, mais capacitado pelo Espírito Santo, vai ao deserto, passa 40 dias enfrentando Satanás, derrota Satanás naquele momento, ali, o primeiro embate, e dali ele vai para Nazaré, sua cidade, vai para a sinagoga. A sinagoga é o lugar de ensino, então, dos judeus, e ao chegar na sinagoga, ele proclama o seu ministério. Ele diz o que vai ser o ministério. E esta noite eu quero dividir com vocês a proclamação do ministério de Jesus, e os efeitos que ele pode ter, devem ter na minha vida, na sua vida, especialmente naquilo que concerne, aquilo que diz respeito ao nosso interior, ao que nós sentimos, ao que nós pensamos, ao que tem dentro dessa coisa chamada corpo, dessa coisa pensante, que ninguém sabe, nenhum cientista sabe onde está. Por mais que vasculharam o cérebro, ninguém sabe aonde o homem pensa, onde está a consciência. E é sobre isso que Jesus veio proclamar e fazer a sua obra nesse seu interior. Além de nos dar a vida eterna, a salvação eterna, ele vem nos dar uma transformação interior disponibilizada para todo aquele que crê. Então vamos ler alguns versículos, o Miguel vai me ajudar. E o Senhor Jesus vai então na sinagoga e ele é recebido lá e ele dá um livro para ele ler e cai coincidentemente, que não era coincidência nenhuma, na profecia de Isaías. Aqui eu pus Lucas, porque é o acontecimento da vida de Jesus. Mas ele de fato ele lê Isaías capítulo 61, 700 anos antes de Cristo, Isaías viu o ministério de Jesus. E ele proclama o ministério, então ele pega o rolo da Escritura e lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Ungiu é poder e autoridade. Unção é poder e autoridade. Ele me ungiu. Deus o Eterno me ungiu. Jesus falando para a sinagoga da sua cidade, onde ele cresceu, cidade que ele viveu. Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Aqui ele proclama o seu ministério. Isaías falou disso 700 anos antes. E pelo menos 3 palavras interessantes tem aí nesse versículo. Primeiro, liberdade, ele veio libertar. O dicionário português tem lá as suas definições, né? Liberdade é livramento da escravidão ou da prisão. Ele também fala nesse texto sobre presos. Preso é um indivíduo que vive encarcerado, vive preso numa jaula. Oprimidos, libertar os oprimidos, que são pessoas afligidas, pessoas atormentadas. O Senhor Jesus, citando Isaías, gente, diz que seu objetivo, mostra o seu objetivo na terra: libertar os oprimidos, os que vivem encarcerados e atormentados, sem liberdade no seu íntimo. Claro, pregar o evangelho para a salvação da alma, para dar o céu, a eternidade, a glória, ver lá nos anjos, ganhar uma harpa lá e tocar junto com os anjos e tal. Claro, evangelho, salvação, sim, mas é mais que isso. Jesus, nesse versículo, ele não está se referindo a indivíduos que estão numa cela, indivíduos que estão numa prisão física, mas ele está se referindo àqueles que estão aprisionados e oprimidos em suas almas. Alma aprisionada. Almas aprisionadas. Pessoas que vivem atormentadas dentro de si. Suas emoções
seus sentimentos, sua alma aprisionada, perturbada, oprimida, angustiada. Gosto muito desse cântico que fala, né? Proclama o nome de Jesus. Para quem está em depressão, proclama o nome de Jesus. Grita o nome de Jesus na rua. Essas letras mexem muito comigo, é muito especial para mim, a melodia, a letra. Mas o que é alma? O dicionário português, entre vários aspectos, ele vai dizer assim: alma é a sede dos sentimentos, da vida afetiva. Diz lá um montão de coisa também. No idioma grego, a alma é traduzida em português, alma, a palavra psique, que é o ego, a vida interior, a sede dos sentimentos, os desejos, as afeições, a consciência. Alma é a nossa consciência, é você falando com você mesmo, é o seu pensamento, o que você pensa é a sua alma. Então Jesus, na prática do seu ministério, entende que a alma dos homens encontra-se em prisão, encarcerada, aprisionada, sem liberdade. Ele sabe que as almas de todas as pessoas estão presas. E ele veio libertar os cativos. Ele veio para libertar, para colocar livres. Mas as almas estão aprisionadas em quê? E como? Alguém dirá, pastor Silva, a alma está aprisionada no pecado. Bom, é verdade. O apóstolo Paulo escreveu lá em 1 Pedro 1,9, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. E a palavra salvação, ela pode ser vida eterna, mas pode ser cura. Também pode ser entendido como cura da alma, liberdade da alma. Desta forma, o evangelho entra no coração humano e pelo poder do sangue de Jesus, lava os pecados do crente e garante a vida eterna. Nesse momento o crente renasce. Lembra de Nicodemos? Nicodemos vai lá, fala com Jesus. Jesus é um cara legal e tal, elogiou Jesus, parece que Jesus nem ouviu. E Jesus fala, você tem que nascer de novo. Você precisa nascer de novo, pensou ele. Mas como eu posso nascer de novo se eu já sou velho, eu vou voltar na barriga de minha mãe? E Jesus falou, você tem que nascer da água e do Espírito. E Jesus falava de coisas espirituais e o homem pensando em coisas materiais. Assim somos nós ainda. Mas no momento que eu e você, naquele dia que nós aceitamos Jesus, naquele dia o seu Espírito reviveu. Efésios capítulo 2, e vos deu vida, estando vós mortos em vossos pecados e delitos. Da vida, Ele deu a vida. A sua conexão com Deus que estava cortada, ela reviveu. O Espírito reviveu, pelo poder de Jesus Cristo. E uma natureza de Deus foi colocada dentro de você. A natureza divina foi colocada dentro de você. No seu Espírito, na sua alma. Mas até agora, então, nós falamos do Espírito, né? Renascer, o Espírito renasceu. Bem, ensina as Escrituras que o homem tem uma constituição tríplice. E isso é debatido pelos teólogos já há muito tempo, né? 1 Tessalonicenses 5:23. Porque o próprio Deus de paz o santifica inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor. E se tem uma guerra teológica, o homem é trino, o homem é duo, o que o homem é? O homem é material e imaterial. Porque o que nós podemos compreender, gente, é que a alma está tão dentro do espírito, o espírito está tão dentro da alma, que não dá para separar. São partes integrantes, constituintes, inseparáveis. Dá para separar o espírito do corpo. Quando isso acontecer, você enterra o cara porque vai feder. Dá para separar o espírito do corpo. Quando o espírito se vai, o corpo morre. A Bíblia fala que a nossa vida é como um fio de prata, Eclesiastes capítulo 12. Quando o fio de prata se romper, né? As meninas conhecem mais a prata, né? As meninas estão andando cheio de prata aí. Tem as correntinhas de prata, né? E a prata é um material bastante sensível. E a Bíblia diz que a nossa vida é como um fio de prata. Em um instante você caiu, levou um tombo, bateu a cabeça, morreu. Tinha um resfriado, pegou pneumonia, morreu. É um fio de prata. E o espírito está vivo e ligado em Deus
Mas e a alma? Na conversão, o espírito renasce e o homem passa a ter comunhão com Deus. Porém, nós vamos olhar e pensar na alma. Em Romanos capítulo 6, versículo 11 diz: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Por que vivos? Porque quando você se converteu, o seu espírito voltou à vida. Ele estava morto, sem contato com Deus. O conceito de morte na Bíblia é separação. Quando o espírito se separa do corpo, morre. Quando o homem está separado de Deus, é morte espiritual. No dia do julgamento, Deus determinará a morte espiritual para aqueles que não o receberam. Mas e a alma? Os meus sentimentos, a minha vida interior, os meus desejos, o que eu faço com eles? A alma precisa ser curada. Ela precisa passar por cura. A alma carrega a nossa história, desde nossa concepção, o crescimento, a infância, a juventude, bem como a vida adulta. Toda a nossa história está na alma. Você pode dizer no espírito, na alma, nos seus sentimentos, é o que você pensa, é o seu interior. Toda a nossa história está lá, nossa bagagem. A alma carrega as memórias, as coisas boas e as coisas ruins, lembranças que fizemos das coisas boas e más. Tudo está na alma. Os lugares onde eu fui, as pessoas com quem me relacionei, as coisas onde eu acertei, onde eu errei, tudo está na alma. O Espírito está vivo, vivificado. O Espírito contempla Deus, se comunica com Deus. Mas é a alma que sente os sentimentos, as emoções, os pensamentos. Está na alma coisas que fazem bem, nos fazem bem, ou coisas que nos trazem tristeza, raiva, amargura e desespero. Estão na alma. Tiago 5,16. Ele disse, Tiago, falou para as pessoas do seu tempo: portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa. Ele fala do processo que a psicologia descobriu antes da... Parece que a psicologia descobriu isso antes da igreja, que falar cura. Falar dos problemas cura. E é lamentável como nós hoje como igreja não falamos. Eu ouvi Russell Shedd esses dias, falecido, né? Ele já faleceu. Eu vi o Instagram dele. E ele falou assim: nós não choramos mais nos nossos cultos. E alguém vai dizer: pastor, que down, né? Que baixo, que conversa é essa? Ao nos aproximarmos da santidade de Deus, ao reconhecer realmente a santidade de Deus, nós começamos a perceber o nosso pecado, gente. E ao estar na presença de Deus, sabe o que rola? Arrependimento, lágrima, choro. Entende isso? Vou dizer uma coisa para vocês: a verdadeira espiritualidade, ela só é conseguida com lágrima e com choro. Porque quanto mais espiritual eu vou me tornando, mais eu vejo os meus pecados, mais eu vejo o quanto errado eu sou, o quanto eu erro. É muito bom a igreja pular, cantar, dançar, e deve fazer isso mesmo. Mas a verdadeira espiritualidade vem com lágrimas, vem com choro, vem com quebrantamento. Porque o nosso Deus é um Deus tão santo que Ele não suporta olhar para o mal, para o pecado. E eu tenho pecado. Talvez nessa sala só eu, vocês não. A alma precisa ser curada. Cura do corpo, nesse versículo de Tiago, cura do corpo, sim, vamos impor as mãos das pessoas, orar para as pessoas, podem curar o corpo. Mas também, gente, pode certamente a cura da alma. A psicologia, como eu estava falando, que é uma ciência, parece ter descoberto antes da igreja atual, que a alma precisa ser curada. A alma precisa de cura. E a psicologia se propõe a isso. Claro que por ser uma ciência que rola, a ciência humana, ela é vítima de um monte de mentiras, ela é vítima de um monte de agressões, ela é vítima de um monte de gente sem caráter, mas é uma ciência necessária, uma coisa que nos traz saúde. Não tenha vergonha de ir num psicólogo. Não tenha vergonha de fazer uma terapia. Agora escolha com quem você faz, né? Essa que é o problema da psicologia.
Não tenha vergonha de compartilhar os seus sentimentos, suas dores com alguém. Eu posso falar com o pastor. É verdade, o pastor, não precisa só o pastor, o irmão da igreja. Você pode falar com o irmão da igreja, mas existem pessoas doentes na alma, doenças que às vezes somente a ciência pode trazer cura. Existe uma parte da psicologia que trata da depressão pós-traumática. Já ouviu falar disso? Tem depressão pós-parto, né? Das mulheres que têm bebê e rejeitam o bebê, um negócio horroroso, né? Tem até histórias de mãe que mataram o bebê. Um negócio assim incompreensível. Isso é a alma humana. Isso é a alma humana, a alma presa, a alma cativa. A mãe mataram o próprio bebê. Mas a depressão pós-traumática, o que é isso? Uma pessoa sofre um acidente de carro. Um acidente grave. Após passar no hospital e ter o corpo curado e restaurado, o corpo ficou curado e restaurado, aquela pessoa sai do hospital, mas não consegue mais dirigir, não consegue mais andar de carro, não tem mais essa capacidade. O que aconteceu? Sua alma, as suas emoções, ficaram presas no acontecimento, ficaram presas naquele fato, no trauma, paralisando a sua liberdade de andar e dirigir um carro. Alma aprisionada. Pessoas aprisionadas. O salmista passou por isso. Eu gosto dos salmos porque eles demonstram muito os sentimentos humanos. Salmo 119, 28. A minha alma se consome de tristeza. Mas rapaz, esses caras que escreveram salmos, eles eram homens de Deus, eles eram homens santos, eles eram homens escolhidos para escrever a palavra, eles foram homens especiais, homens extremamente santos. E este homem santo, esse homem de Deus, esse homem especial, ele chega e escreve para mim, para você, para dizer: a minha alma está se consumindo de tristeza. Conheço Deus, amo a Deus, louvo a Deus, bendigo a Deus, eu gosto de Deus, mas estou morrendo por dentro. Convertido ou não? Um salmista não era um homem convertido, se você pode dizer assim. Não existe essa expressão no Antigo Testamento, não é? Um homem da fé. Amava a Deus, escreveu a Escritura, mas ele disse: a minha alma está, eu estou desesperado, eu estou num cárcere. Eu estou aprisionado, a minha alma está aprisionada. Graças a Deus que escreveu isso para os nossos dias. O salmista, sendo espiritual, estava se consumindo de tristeza. Algum acontecimento corria que prendeu sua alma na tristeza, e mesmo sendo um servo fiel de Deus, estava preso, estava angustiado. Então, podemos pensar assim: a alma do homem então pode se tornar prisioneira de várias coisas. Vários acontecimentos da sua história podem prender a sua alma. Uma gravidez indesejada, uma vida de sofrimento na infância, uma rejeição familiar, traumas ocorridos em sua vida, orfandade, o divórcio, a traição, o seu sócio que te traiu, que te roubou, levou todo o seu dinheiro. Vai entrando na sua alma. Eu me lembro que em ministrações passadas, quando ministrávamos cura interior, libertação, essas coisas, e tinha uma equipe, tinha momentos que a gente chamava as pessoas à frente, quem queria oração e tal. Eu me lembro muito, claro, tinha uma das nossas ministradoras, uma mocinha, uma jovem senhora, ela tinha 1,5 metro de altura, assim. E no meio da ministração, as pessoas chamavam à frente e tal. E quando eu passava, eu ficava sempre vigiando as ministrações, né? E passei uma hora, ela estava sentada no chão. E tinha um senhor muito querido, um homem de 75 anos, muito querido, deitado no colo dela, chorando copiosamente. E a ministradora orando por ele, abençoando e tal. E eu fui perguntar depois: mas o que aconteceu com o irmão tal, né? Ele falou: pastor, nesse momento de ministração, ele colocou para fora da infância dele, que ele era uma família pobre, muito pobre, com muitos irmãos, e a mamãe dava comida para os irmãos, mas não dava comida para ele. E um homem de 74 anos,
quando foi tocado pelo Espírito Santo, colocou tudo aquilo para fora, no colo de uma moça, uma jovem senhora de 1,5 metro de altura. Porque Deus quer libertar, irmãos. Deus quer libertar. É a proclamação do ministério de Jesus. Ele veio libertar os cativos, porque as almas estão aprisionadas. O Espírito reviveu. Estou falando do crente, estou falando de gente crente. O Espírito reviveu, o Espírito já está ligado com Deus, mas a alma não foi tocada. A alma precisa ser tocada ainda. A alma precisa de cura. Muitas outras coisas, como eu falei, acidentes, a trama familiar e tal, ocorrem na vida que afetam as emoções do homem e torna ele prisioneiro desses fatos. Paralisa a vida diária, paralisa a vida espiritual e causando até mesmo um sofrimento constante que até impede de crescer na comunhão com Deus. Pessoas que não conseguem estudar, gente que não consegue trabalhar. Eu tenho, às vezes eu entro nessas coisas sobre depressão e tal, e já tem se falado muito sobre isso na internet. E alguém falou assim: nunca chame um deprimido de preguiçoso. Nunca chame um deprimido de vagabundo. Ele simplesmente não tem força emocional para agir. Só quem passou é que sabe, irmãos. Em 2009 tive síndrome do pânico. Eu estava tomando... Desculpa, eu estou ficando velho, então a gente acaba repetindo as coisas, né? Eu vou repetir de novo. Eu estava na padaria, ministério, tinha 21 anos de ministério, igreja bombando, estava bem, eu estava na padaria tomando café, vendo jornal, e não tinha nenhuma notícia especial lá. E tomando meu cafezinho lá, contente, de repente meu coração começou a disparar. Pá, 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 pá. E eu olhei do lado, e aquilo disparando. E eu comecei a sentir suar. E comecei a sentir calor. E comecei a sentir falta de ar. Estou morrendo. Irmãos, uma coisa é a morte vindo uma vez, outra coisa é a morte vindo aos poucos. Que nem o Ayrton Senna, né? Nosso querido Ayrton Senna. O Ayrton Senna foi um romper do fio de prata. Ele não viu. Ele era crente, viu? Sabia? Ele era convertido, Ayrton Senna. E acho que ele já, quando estava indo com o carro, o anjo já foi passando e levando, assim. Ele não viu nada. Mas quando a morte vem devagarinho, é ruim esse negócio, cara. E eu pensei, rapaz, eu estou morrendo. Está me dando um infarto, um negócio. Corri para casa, atravessei a avenida, cheguei em casa, gritei para minha mulher, chamei, estou morrendo, e não sei o que, e ela veio, amparou, deu água, deu uns tapas, deu não sei o que, não adiantou nada. Conclusão, gente, eu fiz o eletrocardiograma, fiz não sei o que, as minhas pupilas dilataram, fiquei parecendo um chapadão, estava fumando baseado, nem louco, pupila desse tamanho. O médico falou: não, você não tem nada. Como não tem nada? Pelo amor de Deus! Tem. Aí eu fui para o psiquiatra e para o psicólogo. E me tratei por 2 anos e meio. Com remédio e com terapia. E graças a Deus eu superei. Mas deixa marcas. Eu não sou mais o mesmo. Deixa marcas, deixa cicatrizes. Porque é uma doença, irmãos. O cara tem dor de dente, vai ao dentista. Ou vai aonde? Ou vai no açougue. O cara tem dor de dente, ele vai no dentista. Ele tem um problema de outra ordem, quebrou a perna, ele vai no ortopedista. Problema emocional, ele vai no psiquiatra. Ele vai ao psicólogo. Mas pastor, está falando de médico ou de Jesus? Estou falando dos dois. Porque às vezes Deus usa os homens para nos curar. Mas a proclamação do seu ministério ele veio para libertar a alma, os cativos. Então a alma precisa de cura. E a alma do homem, então, ela pode se tornar prisioneira desses fatos, coisas da vida, acontecimentos, traumas. Tem gente traumatizada com pastor, tem gente traumatizada com igreja.
Alguém fez uma pesquisa anos atrás que existem 50 milhões de brasileiros que passaram pela igreja evangélica e não querem nem ouvir hoje falar de igreja, não estão mais na igreja evangélica e não querem mais nem ouvir falar de igreja evangélica, nem de pastor e nem de Bíblia. Tanto que o IBGE anos atrás colocou mais uma caixa lá na pesquisa sobre evangélico praticante ou não praticante. Sabe por quê? Traumatizados, feridos na igreja, por pastores, por líderes ou por vários motivos, aprisionados dentro da igreja. Um outro motivo, irmãos, que as almas podem ser aprisionadas é através de espíritos malignos. Lucas capítulo 13, esse é muito interessante. Jesus estava na sinagoga fazendo um ensino, como nós estamos aqui, e tinha uma mulher lá. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente. Por quanto tempo? 18 anos. E essa enfermidade era o quê? Ela andava encurvada. De forma alguma podia endireitar-se. Talvez o problema na coluna. Não era uma doença física, era uma doença espiritual. Por 18 anos, aquele demônio, algum motivo, entrou na vida dela e deu uma doença de articulação, de sei lá o quê. E ela não conseguia se movimentar, e Jesus chama essa mulher à frente. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. E lhes impôs as mãos, e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Quando ele põe a mão na mulher, o espírito tem que sair. E quando o espírito saiu, saiu a doença junto. Então, há doenças na alma que são espíritos malignos. Há doenças na alma que são vindas da sua vida, da sua bagagem, das suas emoções. E os espíritos fazem isso para matar, roubar, destruir. Aquela mulher tinha uma doença, certamente na coluna, mas não era só uma doença no espírito. Não era só uma doença, era um espírito maligno que causava aquela enfermidade. Nada se fala da história daquela mulher, não se conhece nada sobre ela, mas Jesus expulsa o demônio, ela é curada instantaneamente. Aquele espírito aprisionava o corpo dela. E também há um outro aspecto interessante no caso dessa mulher, Lucas 13,16, que Jesus fala, porque aí falaram assim, né? Mas você está curando no sábado, não pode curar no sábado. Aquela briga com fariseus, Jesus, aqueles falsos, hipócritas, mentirosos, brigaram com ele porque ele curou a mulher no sábado. E ele responde, né? Então essa mulher, resposta dele para os fariseus: esta mulher, uma filha de Abraão, isso é importante. Uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser liberta ou ser libertada daquilo que ela aprendia? A expressão filha de Abraão é um elogio. Significa que ela era uma mulher da fé. Era uma pessoa da fé. Uma filha de Abraão. O que eu quero dizer com isso? Que mesmo crentes podem ser opressos por espíritos malignos. Isso é uma agressão para a teologia de muitos pastores. Mas então rasga esse texto. Tira esse texto da Bíblia. Porque os crentes podem sim ser opressos por espíritos malignos. Interessante dizer isso, né? Porque certa vez Jesus perguntou para os discípulos: que dizem a meu respeito? Aí eles falaram assim: alguns dizem que você é João Batista, que ressuscitou, você é um dos profetas, você e tal. E ele disse assim: e vocês, o que vocês dizem de mim? Aí Pedrão, né? Aprendemos sempre com as pisadas dele: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus falou: Pedro, cara, legal, legal, Deus que te revelou isso. Aí Jesus falou: olha, gente, o negócio é o seguinte, eu estou indo para Jerusalém, eu vou, no mesmo texto, gente, eu vou para Jerusalém, eu vou cair na mão dos pecadores, eu vou ser crucificado. E Pedro dá uma bronca em Jesus. Chama Jesus de lá e fala: ô Jesus, para com isso, cara. Isso jamais vai te acontecer. Rapaz, levou um coice, não foi? Sai de mim, diabo! Sai do meu caminho!
Porque você não conhece as coisas de Deus, só conhece as coisas do homem. Ele falando para Pedro. Pedro, num instante, estava sendo movido por Deus, e 3 segundos depois estava sendo movido pelo diabo. Então, aos teólogos que acreditam que o crente não pode ser opresso por diabo, rasga esse texto da Bíblia. Porque isso pode acontecer sim. E Pedro foi vítima daquilo. Em um minuto ele falou da parte de Deus, e no outro ele falou da parte do diabo. Essa mulher então, gente, Gálatas 3:7, a ideia é que ela era, então, estejam certos, portanto, que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Você está em Jesus, sabia que as bênçãos de Abraão são para você? Você é filho de Abraão agora, através do reino espiritual. Não filho de sangue, mas filho do Espírito. Herdeiro das bênçãos de Abraão, graças a Deus. Mas mesmo ela sendo uma filha de Abraão, ela foi atacada pelo diabo, estava prisioneira por 18 longos anos. Alguém dirá, mas estava com enfermidade no corpo. Mas podemos pensar numa pessoa com uma enfermidade tão grave, como estava a emoção dela? As emoções dela. Como ela podia manter a fé ainda? Não se pode separar corpo, alma e espírito. Cada um influencia severamente o outro. Nós podemos falar disso para efeito de estudo. Corpo, alma e espírito. Mas o homem é um ser indivisível. Cada parte é integrada à outra de maneira inseparável, indivisível. Quando o corpo foi liberto daquela mulher, a alma foi liberta, estava presa por um espírito maligno. A Bíblia também fala do caso do gadareno, que todo mundo conhece. Eu não sei o que Jesus foi fazer do outro lado do mar. O mar da Galileia tem 13 quilômetros de largura. Aí de repente ele fala, vamos atravessar por outro lado. No outro lado do mar não tinha judeus. Eram vários povos de várias nacionalidades, da Síria, gregos, e gente que criava porco. O judeu não criava porco, odiava porco, odeia até hoje. E Jesus falou, vamos atravessar o lado de lá. O que ele foi fazer lá? Foi libertar um homem que nem era judeu. E no meio da travessia veio a tempestade, Satanás quis impedir, Jesus teve que levantar e repreender o mar e tal, porque Satanás quis impedir o próprio Senhor de ir lá e libertar o cara. Isso é muito lindo, porque Jesus está buscando as pessoas, irmãos. Ele está buscando as pessoas. Aquele homem não podia ter fé, ele não tinha mente para ter fé, ele não tinha consciência para ter fé. Mais um, Miguel. Eles atravessaram o mar e foram para Gerasenos, Gadarenos, parece que Geraseno é melhor. Então Jesus lhe perguntou, ele desce do barco, estou encurtando, porque senão a gente vai até amanhã aqui. Jesus desce do barco e vem um louco, pelado. Tem uma versão que diz 2 homens, um evangelho fala 2, outro evangelho fala 1, este evangelho resolveu falar de um só. E vem um enlouquecido, um homem que andava no cemitério, vivia no cemitério, se machucava com pedras, foi preso por correntes, quebrava as correntes, ninguém podia fazer nada com aquele homem, totalmente desvairado, totalmente perdido. Jesus põe o pé na terra, aquele homem vem correndo e se joga na frente dele. A palavra proskineo no grego, se prostrou com o rosto em terra na frente de Jesus. Porque Jesus tinha mandado o demônio sair. Jesus primeiro pergunta, né? Já tinha mandado sair. Porque Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Meu nome é Legião. Respondeu ele, porque somos muitos. Se você quiser esticar um pouco essa corda, uma legião romana, uma legião do exército romano, uma legião romana, uma parte do exército romano, era constituída de mais de 5.800 homens. Se nós formos considerar essa proporção, pensar nisso, era o que tinha naquele homem. Qual o seu nome? Respondeu Jesus. Perguntou Jesus. Ele respondeu, Legião, porque somos muitos. E Jesus ordena então que o demônio saia. Que os demônios saiam. Aliás, os demônios pediram para Jesus. Está vendo aqueles monte de porco lá? Tinha 2.000 porcos, uma manada de porco. E Jesus, ele pediu, deixa eu entrar nos porcos. Não me mande fora dessa região. Isso dá outra pregação. E Jesus falou, tá bom, então vai no porco. E os porcos se jogaram no mar, rapaz. E se afogaram, 2.000 porcos. Uma porcaria, né?
E foi tão grave que a cidade foi ver o que tinha acontecido. A cidade foi lá e chegou. Quando a cidade chega, o povo, né? Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo. A mente foi curada, irmãos, porque os demônios estavam na mente. Uma legião de demônios na mente. Estão comigo, gente? A alma, quando você se converteu, a alma não foi transformada. Talvez uma parte dela. Talvez uma modificação meio que instantânea de algumas partes dela. Mas a gente continua pecando. Ou não? Ou só eu? Continuamos às vezes maltratando a nossa mulher, ou maltratando a nossa esposa, ou o marido, ou maltratando o nosso pai, e magoando a Deus, porque a minha alma precisa de cura. A minha alma precisa de libertação. Mas pastor, já aceitei Jesus? Sim, eu sei que você aceitou Jesus. E seu espírito está revivido, e você vai para o céu, e você tem comunicação com Deus. Mas a sua alma te dá trabalho. Porque ela não foi erradicada, e você está sofrendo. Partindo para terminar, que eu acho que eu já demorei muito. O homem tinha um comportamento anormal, vivia nos cemitérios e foi liberto por Jesus. A cidade, quando viu, fica apavorada e manda Jesus embora. Por que mandaram embora? Deviam ter aproveitado Jesus ali, né? E ele estava em perfeito juízo, irmãos. O apóstolo Paulo, quando fala com o jovem Timóteo, o jovem pastor, ele tem um versículo interessante, 2 Timóteo 2,25, que ele diz assim: procedimento do jovem pastor na igreja, jovem ministro de Deus, né? Que o pastor deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança que Deus lhes conceda arrependimento, levando-os ao conhecimento. Então tinham pessoas que chegariam à igreja opositores, chegariam na igreja revoltados. E ele está falando para Timóteo, ministra essas pessoas, né? Corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para quê? E agora aqui, ó, que assim voltem à sobriedade. Quem não está sóbrio, ou está bêbado ou está louco, ou está em rebeldia, né? Que voltem à sobriedade e escapem do que, gente? Da armadilha do diabo, que os fez o quê? Aprisionou para fazer a sua vontade. Almas aprisionadas, pessoas aprisionadas, chegando à igreja. E Paulo fala para o jovem Timóteo: ministra essas pessoas, ministra para elas com mansidão, porque assim Deus vai dar graça e eles serão libertos da prisão que Satanás os colocou. Ministra, é o que estão fazendo aqui, pô. Ministra, ensina a palavra, porque a palavra é poderosa. O pastor não é, a opinião do pastor não é, mas a palavra de Deus é, para libertar. Então são prisões na mente, na alma, e carecem de libertação. A Bíblia ainda fala um outro motivo, um outro meio, em que as pessoas têm a sua alma aprisionada. Ezequiel capítulo 13, é um texto que eu brinquei de manhã, né? Eu nunca vi ninguém usar esse texto na minha vida, em nenhuma pregação. E ó que eu sou velho de casa, hein? Mas certas práticas do ocultismo prendem a alma da pessoa. Quando a pessoa busca o ocultismo, a alma fica presa. Então Ezequiel é muito interessante. Aqui. O povo de Israel estava afastado, muito afastado de Deus. Jerusalém estava prestes a cair, e eles estavam adorando outros deuses, servindo outros deuses, estavam muito, muito afastados. E o que acontecia? E diga: assim diz o Senhor soberano: ai das mulheres que costuram berloques de feitiço em todos os seus pulsos, e fazem véus de vários comprimentos para a cabeça, a fim do quê? De enlaçarem o povo. Pensam que vão enlaçar as vidas do meu povo e preservar as de vocês? Havia uma prática da feitiçaria.
E nessa prática de feitiçaria, algumas mulheres, falsas profetisas aqui, faziam berloques, eram pingentes, faziam fitinhas para pôr no braço, para pôr no corpo, coisas malignas que serviam aos espíritos malignos. E ao fazer aquilo, eles enlaçavam as pessoas, colocavam laço nas pessoas. Mais um, Miguel. Por isso assim digo, diz o soberano, estou contra os seus berloques, são pingentes, de feitiço, com os quais vocês prendem o povo, como se fossem passarinhos, e os arrancarei dos seus braços, porei em liberdade o povo que vocês prenderam como passarinhos. Deus, Jesus, veio libertar os cativos, presos como passarinhos. Porque muitas pessoas, na intenção de buscar um alívio na vida, de buscar uma solução familiar, de buscar um alívio para os sofrimentos que estão vivendo, vão ao ocultismo e participam de coisas do ocultismo, na esperança de ter um alívio, ter uma resposta. Mas sabe o que acontece? O sujo do Satanás pega a dor daquela pessoa e prende aquela alma que foi buscar ajuda, que foi buscar consolo, que foi buscar libertação. O ocultismo é seríssimo, especialmente no Brasil. A intenção dessas pessoas, essas feiticeiras, era aprisionar a alma do povo, da mesma forma que os passarinhos são caçados e colocados em gaiola. O Senhor demonstra toda a sua indignação contra elas e diz: não, eu vou libertar os cativos. Hoje em dia não é diferente. Muitas vezes as pessoas, em busca de alívio, de bênção, ignorantemente vão atrás dessas coisas. Você lê horóscopo? Não responda não. Horóscopo é prestidigitação, prever futuro, isso é pecado. Ah, pastor, só dá uma leiturazinha, então vai ler. Entende coisas que as pessoas acham que não tem mal, e aí está a estratégia do diabo. Terminando, gente. O Senhor Jesus veio para libertar os presos, veio para libertar as almas. Muitas pessoas andaram nas práticas do ocultismo, aceitaram Jesus, estão na igreja, mas nunca rejeitaram essas práticas que fizeram. Sabe o que acontece? O espírito está ligado, o espírito vai para Deus, mas a alma está presa com essas coisas do ocultismo, e a vida espiritual da pessoa não anda, não vai, não cresce, não se transforma. É necessário ir aos pés de Jesus, confessar essas ações, para que o Senhor venha com a sua graça e traga a libertação completa. Por que falar de tudo isso aqui? Isso é estudo para 1 hora, né? Para muito tempo. Porque eu e o pastor Bruno estávamos conversando sobre várias coisas da igreja. E existe um ministério na Igreja Relevância que a gente não consegue emplacar ainda. Foi desejo do pastor Tiago conhecendo o ministério da minha esposa, me conhecendo. A gente tinha uma coisa chamada Jornada 2. Mas Jornada 2 mudou de nome, mas ele não rola ainda. Porque até o presente momento é baseado só na minha esposa e em mim. Mas na minha esposa, eu só sou o ajudante dela. Que a gente agora houve uma reformulação, então mudou de nome, ó, Jornada 2. Põe aí, Miguel, mais um. Então, Gálatas, eu terminei com Gálatas, né? Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Tá? Ele veio libertar as almas aprisionadas. Mais um. O ministério, Jornada 2, virou Reset. É uma palavra que vocês conhecem muito, a gente conhece muito, que é o reinício, né? Reiniciar o computador. Mas é reiniciar a vida. Então, o que é o Reset que nós queremos implantar, que fizemos já aqui através de um retiro, fizemos um tempo atrás também. O pastor Bruno nem estava aqui ainda, nós chegamos a fazer. O Reset o que é? O Reset acredita que por meio da ação poderosa do Espírito Santo e da palavra de Deus, é possível alcançar as áreas mais profundas do coração humano. Desde o início da vida, cada um de nós constrói sua história com experiências boas e ruins,
A Bíblia, no entanto, mostra que podemos e devemos buscar respostas que transformem nossa saúde emocional. João 8,32, a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. Mais um. Isso. Nesse processo, a Bíblia oferece princípios essenciais que não podem ser ignorados. É esse conteúdo que o Reset deseja compartilhar por meio de estudos bíblicos e momentos de ministração em grupo, sempre guiados pelo toque amoroso do Espírito Santo. Para vermos essa vida abundante, João 10,10, precisamos encarar nossas realidades, buscarmos transformação e com dedicação, tempo, esforço e oração, podemos ter libertação nas nossas almas. É o ministério que Deus deu à igreja de Jesus, libertar as almas. Deus deu ao crente, irmãos, qualquer crente, a capacidade de ministrar todas as coisas de Deus. Qualquer crente pode repreender um demônio. Qualquer crente pode pôr as mãos e haver cura. Qualquer crente pode pregar a palavra de Deus. Martinho Lutero, em 1517, já disse isso, ensinou que todo crente é o sacerdote. Todo crente pode ministrar. E essa transferência de poder, Deus deu à igreja, libertar os cativos, libertar as pessoas. Então o que nós queremos nessa noite, e que apesar do conteúdo tocar na sua vida, é dizer que nós temos condição de ministrar isto. Por que não fizemos até agora? Não tínhamos espaço. Não tínhamos um lugar para fazer. Mas queremos, talvez no próximo semestre, fazer um grupo aqui de... A palavra velha, cura e libertação, mas está tão massacrada, né, essa palavra, que nós mudamos para Reset. Não fui eu que mudei, não. Foram os nossos pastores, líderes que mudaram esse nome. E ministrarmos a palavra de Deus. Porque cada um deve olhar para si e orar. Senhor, quais são as áreas que eu preciso consertar, que eu não consegui consertar ainda? O espírito está pronto. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele não está falando da carne, essa carne que alguns têm muito, outros têm pouco, né? Ele está falando dessa alma, da alma, daquilo que está dentro de você. Então, ore sobre isso. Se Deus nos abençoar, vamos começar a abrir essas ministrações. Nós precisamos de equipe. Até ao presente momento está com a minha mulher, comigo, mas queremos que isso desenvolva e talvez aqui de mais fácil desenvolver do que lá na Barra Funda, talvez. Embora quem está à frente desse ministério é o pastor o Ivan e a pastora Débora. Então quero que você ore por isso. Mas para terminar, queria que você fechasse seus olhos para a gente ir encerrando. Eu queria perguntar para você: você está em sofrimento? Você entrou aqui hoje punk, com uma fase difícil na sua vida? Está difícil a vida, irmão? É a tua alma que está sofrendo. Então eu quero orar por você. Nós queremos orar por você, para que no mínimo esta noite você saia daqui com uma palavra de oração para te ajudar a suportar e superar as suas emoções conturbadas. Não é vergonha nenhuma para o crente dizer: estou amargurado, estou quebrado, estou por dentro deprimido. Proclame pelas ruas o nome de Jesus. Declare contra toda depressão o nome de Jesus. Vamos fazer isso agora. Então, se você está mal, está ruim, e gostaria que a gente orasse por você, eu queria que você ficasse em pé no lugar onde você está. Eu não vou chamar você à frente. Mas se a sua vida está punk, está difícil, fique em pé para a gente orar por você. Não precisa vir à frente, porque este faz parte do ministério que Deus deu à igreja. Proclamar o nome de Jesus para quem está com depressão, quem está sofrendo, quem está doente no corpo. É o ministério da igreja. A igreja tem toda a autoridade para fazer isso e para vencer esses males, por causa do nome de Jesus. E nós queremos orar por você que está sofrendo. E queremos que você saia daqui com esperança, irmão, amigo. Com esperança. Talvez alguns devem avaliar um pouco e talvez procurar um médico. Procure um médico, talvez.
Isso não é pecado também. Mas vamos orar. Pastor, você pode orar. Aleluia. Santo Deus, louvamos o seu nome, pois Ele é acima de todas as coisas, Pai. E nesse momento, Pai, nós nos rendemos à Tua presença e chamamos o Espírito Santo, nos ajuda. Espírito Santo de Deus, nos direciona e fala conosco. Pai, alguns irmãos se levantaram, Jesus, mas o seu coração está abatido, marcado e machucado. As mentes talvez aprisionadas, Pai, por pensamentos que causam ansiedade, ou por traumas no seu passado, ou dificuldades que estão tão grandes que não estão enxergando saída, Pai. Eu oro por cada um deles, Deus Todo-Poderoso, o santo nome de Jesus. Pai, assim como lemos aqui no Salmo, talvez a nossa alma está gritando, cheia de tristeza, Deus. Precisamos da sua ajuda esta noite. Espírito Santo de Deus, nós não pedimos por uma solução terrena, mas por um milagre, Deus, por uma ação vinda dos céus. Nós te pedimos, Deus Todo-Poderoso, age em nosso meio, pois nós temos fé que o seu nome é acima de todo nome. Certa vez o Senhor disse algo muito importante para nós: vinde sobre mim os que estão cansados e sobrecarregados. Só que essa declaração, ela veio carregada, acompanhada de uma promessa de descanso. Eu vos aliviarei. Então, Pai, sobre todo o coração cansado, sobre toda a mente perturbada, nós declaramos alívio essa noite. Espírito Santo de Deus, toca a nossa alma que pode estar aprisionada, talvez por demônios, talvez, Deus Todo-Poderoso, por espíritos imundos, malignos, Pai. Nós oramos, Pai, se a doença é de ordem natural ou espiritual, elas se submetem ao som do seu nome. Seja ela, Pai, por conta de um aprisionamento maligno, nós declaramos liberdade. Acabamos de ler que o teu evangelho, o Senhor veio para libertar os oprimidos, libertar da ansiedade, da depressão, do medo, da tristeza, da solidão, dos remédios. Nós declaramos, Deus Todo-Poderoso, um agir sobrenatural sobre as nossas vidas, em especial esses que tiveram coragem de se levantar, Deus. Precisamos da sua ajuda, Espírito Santo. Fala conosco, toca a nossa alma, o nosso coração. E eu te peço, Senhor de toda a glória, transforma a maldição em bênção. Transforma o mal em bem, pois o Senhor é especialista em fazer isso, Deus. Guarda a nossa casa, nossa vida. E às vezes ouvimos essa palavra e o nosso coração ansiava por alguém da nossa família estivesse ouvindo. Eu te peço, Deus, visita a nossa casa agora, Pai. Visita nossos irmãos, visita nossos pais, visita nossos filhos, visita, Pai, a nossa casa. Cada coração, cada mente, nós declaramos paz. Paz de Deus, cura do Senhor sobre toda doença. Nós declaramos cura agora, em nome de Jesus. Fala conosco, Espírito Santo.